pra avisar, se você escutar um barulho de chuva, que é porque tá chovendo muito aqui na minha cidade e é foda. Bem, Hindeout. Bem, o que falar sobre esse mangá? É um mangá de terror, basicamente de terror. Pesado pra caralho, que onde tem basicamente canibalismo, como se pode dizer. Temos também nesse mangá uma temática meio que bem complicada também. E é um mangá realmente bem pesado e com sua arte linda. Muito linda mesmo. E esses dias eu tava navegando pelo YouTube, vendo vídeo assim no meu celular, tem até que eu vi um vídeo de um canal que é Cenário Transparente, que infelizmente o nosso querido Pessini não tá mais nesse canal e é triste. E bem, eu vi um vídeo dele falando sobre Hindeout e decidi ir atrás desse mangá, porque eu achei esse mangá bem interessante e foda mesmo. E mano, essa foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. É sério, Hindeout é muito bom. E é o que eu trago pra vocês, meus amigos, uma review de Hindeout. Então, bora nessa. O nosso mangá começa com um cara amarrado na cadeira, gritando e implorando pela sua vida, dizendo que por favor, eu imploro, por favor, eu farei o que você quiser. Falando desses negócios assim. Até que o mangá vai cortando e nós vemos que tem alguém olhando, observando ele, né, na cadeira, sendo torturado vivo. E quando nós vemos, era dois olhos observando de um jeito bem macabro, cara. Aí o nosso, basicamente, não sei quem é esse cara, nosso protagonista basicamente, fala que só quer morrer. Enquanto isso, mano, a criatura fica só olhando pra ele, olhando com um olhar morto, com um olhar que só tá esperando ele morrer, pra assim se aproveitar e matar ele. E aí o mangá corta, nós vemos que tá tipo numa área meio que tropical, nas praias, como se fosse no Havaí. Aí nós vemos que tem uma mulher e um homem observando um casal, basicamente um pai de família cuidando dos seus filhos. E aí uma fala sobre o que ela acha, uma bela mudança diária. E aí a mulher fala sobre acha que sim. Porra, minha filha, você fala, tanta coisa que você fala acha que sim. E só vagabundo do caralho. O cara fala sobre desde que aconteceu no ano passado, as coisas andam bem estranhas entre eles. E aí o homem fala sobre o motivo dessa viagem é pra eles recomeçar a vida, como se posso dizer. E aqui nós vemos o nome do nosso casal de protagonista, que o nome deles é Miki e o outro é Saishi. Bem, o Saishi fala pra Miki sobre o que ele escutou que os nativos falaram, sobre uma tal cachoeira. Dizendo a Saishi, falava pra ele que se um casal visitar a cachoeira, basicamente trará felicidade para o casal. É isso que ele acredita. A amiga critica o Saishi, falando que o Saishi acredita em qualquer coisa que ele escuta pela frente, e o Saishi fala que sim, ele acredita. E fala que se isso significa deixar a antiga vida deles pra trás e ter um novo recomeço, ele fará qualquer coisa para ter isso. E aí o mangá corta e nós vemos que tá uma noite chuvosa pra caralho. É sério, mano, o clima mudou bem rápido aqui. Um dia ensolarado e depois foi pra uma noite chuvosa. Nós vemos que eles estão andando de carro, procurando essa tal cachoeira, que ele, como o Saishi disse. A Miki já pergunta sobre onde eles estão já e reclama falando sobre que eles já estão perdidos. O Saishi fala que acha que eles estão quase lá, chegando na cachoeira, pra ir ser cortado, e ver que a Miki começa a xingar ele, falando que quase lá é uma ova, eles estão dirigindo há horas, cara, horas, e fala de um jeito sem coração, dizendo que o Saishi, ele é um inútil. E, mano, essa aí é pra doer mesmo, mano. Vindo da própria esposa, isso é pra doer. Aí ela fala que Cachoeira da Felicidade é uma ova. Ela fala que nunca deveria ter vindo com ele pra esse tal lugar dessa cachoeira. Aí ela tenta mudar o sinal lá, né, pra ver se tem uma musiquinha. O Saishi fala que não tem sinal, né. E aí ela fala, manda o Saishi calar a boca. Eu aqui meti o braço na mulher. Aí o Saishi vai contar uma história dizendo que um funcionário, né, do hotel que ele está, falou pra ele, dizendo que a cachoeira não é o único lugar que tem, né, que é conhecido pela essa ilha aqui que eles estão. E aí ele fala que antigamente essa ilha já foi um campo de batalha, parece que na Segunda Guerra Mundial, e que aqui onde eles estão, né, nessa ilha, tem vários corpos de soldado que até agora nem encontraram ainda esses corpos de soldado. Esta ilha é tipo, é uma ilha manchada por sangue, basicamente. Ele fala isso aí, que é manchada por sangue de milhares de soldados mortos, mano. E é pesado isso. A Miki já começa a reclamar pra ele sobre do porquê ele levar ela pra cá, né? Dizendo que é um lugar abandonado por Deus e ainda contar essa história de terror pra ela. Mas ela fala que agora entendeu. Ela fala que o motivo dessa viagem é uma desculpa pra ele criar a próxima história dele, mano. E nós vemos assim que, pela mão do Saishi, o olhar dele, vendo que ela falou isso aí sobre esse negócio aí, dá pra ver que é uma coisa bem delicada. E aí, mano, a Miki começa a ficar falando mal dele lá, dizendo que é tudo culpa dele, que é culpa dele, que o filho deles
morreu por causa do Saishi. E, mano, nós vemos essa cara do Saishi, mano, que realmente é uma cor bem delicada de se contar, mano. Até que o carro para, de repente o carro para. Aí o amigo perguntou por que o carro parou. Aí o Saishi fala que, me desculpe, Mickey, parece que a gasolina acabou. Sendo que nós vemos que a gasolina não acabou, a gasolina tá pela metade ainda. Aí o Saishi fala pra ela não se preocupar, por causa que alguns quilômetros atrás ele tinha visto casas, né? Casas que estão nomeadas, ou seja, deve ter gente lá. Aí ele chama a Mickey pra sair do carro e caçar essas casas que ele falou que viu pelo caminho. Aí quando o Saishi sai do carro e, né, vai lá pro porta-mala, nós vemos que tem uma chave de fenda. Eu não sei se é uma chave de fenda, mas é uma chave de fenda. E nós vemos com o olhar dele pegando essa chave de fenda o que realmente vai acontecer. Eles vão andando, né, caçando essa tal casa que o Saishi falou. Aí a amiga já começa a reclamar pra ele sobre já chegamos nessa tal casa, dizendo que tem certeza que se ele viu essas casas pelos quilômetros que ele falou, até que ela fala assim, tipo, ei, tem mesmo casa nesses lugares que nós estamos andando? E o Saishi fala sobre, acho que eu não tenho muito certeza se eu vi essas casas. O que, maluco? E nós vemos esse painel do Saishi virando e olhando pra Mickey com um olhar tipo que vai dar merda pra Mickey. E finalmente ele vai matar a Mickey. Eu não tava suportando já no início do mangá, eu não tava suportando ela já. A Mickey fala pro Saishi esperar, mas logo o Saishi já tá com, né, um só na cabeça dela. E ela começa a ficar sangrando e vê que realmente o que vai acontecer aqui é uma merda. Ela olha com o corpo assim. Aí o Saishi começa a reclamar com ela, falando assim, como ela ousa botar a culpa nele. Como ela, tipo, sacanagem com ele, dizendo que ele é o culpado de ter matado matado o filho deles. E ele fala que é ela que matou o filho deles, que é o Ju. A amiga vai ficar falando que o Saishi é doido, né, dizendo que ele tá maluco. E aí ele fala que não tá maluco. Ele falou que, tipo, eu já tava planejando fazer isso desde faz tempo, muito tempo. Ele fala que sobre recomeçar, apagar um passado, né, como ele vai dizer, só se ela desaparecer da vida deles, mano. E, tipo, a Mickey já começa a andar assim, olha pro lado, pega uma pedra e taca no Saishi e manda ele pro inferno e sai correndo. E a Mickey, quando foge, o Saishi já indo atrás dela, né, dizendo sobre isso, ela não tem pra onde ela correr. E Rai caçando a Mickey, caçando aí, dizendo que pra Mickey acabou. Ele chega a uma conclusão onde ela tá, numa caverna. E essa caverna, meus amigos, é realmente, como ele fala, ele devia ter voltado e ter deixado ela lá. E essa caverna vai ser o inferno que vai acontecer. E nós vemos que ele entra nessa caverna e acaba encontrando a Mickey. E olhando pra Mickey, né, vendo que ela tá com o pé machucado, ele fala assim, ah, entendo, você se feriu, pobrezinha. A Mickey já começa a querer conversar com ele aqui, dizendo pra ele não fazer isso, mas já tá a decisão dele, né. Ele acaba, né, matando a Mickey. Aí ele fala, agora eu posso finalmente recomeçar a vida. E, né, nós vemos uma coisa, que tem uma pessoa observando ele. E era alguém que viu ele fazendo isso, mas era uma criança. Criança chamando a Mickey de mamãe. O menino lá começa a ficar chamando a Mickey de mãe. E o Saishi começa a ficar se perguntando, mamãe? Aí o menino começa a falar assim pra ele assim, seu malvado, você machucou a minha mãe. Aí o Saishi começa a ficar meio confuso e fala, do que você tá falando? Ela não é sua mãe. E na hora que o Saishi olha pra ver onde é que tá a criança some. O Saishi vai ficar pensando, tipo, dizendo assim pra ele mesmo que deve estar muito cansado e deve estar alucinando, porque é impossível ter uma criança, né, uma criança numa caverna dessa. Aí o Saishi começa a olhar pro corpo da Mickey e decide ir embora. O manga corta, nós vamos para um flashback do dia que nasceu o filho do Saishi, mas da Mickey. E é um dia feliz, é um flashback padrão, até ser cortado e ver que o Saishi tá andando pela caverna, meio à escuridão. E quando o Saishi vai andando, ele começa a ficar se perguntando onde é que tá a saída, por causa que ele mesmo fala que era só seguir reto que acharia a saída. E é impossível ele se perder numa caverna tão pequena assim. E quando ele vai andando, ele meio que tropeça e cai no chão e acaba derrubando a lanterna. E quando ele vai caçando a lanterna, quando ele acha a lanterna, ele vê que a lanterna tá iluminando por uma coisa meio que estranha, por causa que tem um sapato. E ele olha e vê que aquele sapato não é da Mickey, ou seja, tinha mais pessoas ali. Ele vai ficar pensando assim, cara, devia ter pessoas aqui antes. E na hora que ele tem essa conclusão, nós vemos que uma criatura aparece atrás dele. E nós vemos que não acabou muito bem. E aí o mangá corta, nós vemos que aquela criança, tá carregando o corpo da Mickey, estirado no chão, sangrando. E nós cortamos, vamos lá pro Saishi, e o Saishi consegue desviar da facãozada que a criatura atacou. O Saishi olha
vira e vai ficar se perguntando, mano, que porra é essa? A criatura ataca ele de novo e o Said dessa vez desvia do ataque e vê que não vai dar nada bem se ele ficar parado ali. Ele sai correndo da criatura e nós vemos a criatura só observando ele e tirando o facão, né, da pedra. Enquanto ele vai correndo, nós vemos que a criatura tá indo atrás dele. Ele corre e até que ele fica até num, né, basicamente num beco sem saída. Ele fica tipo pensando assim, cara, agora fudeu. E ele olha assim e vê que na situação que ele tá, ele pensa que é um sonho. E ele logo se arma pra, né, atacar a criatura, que a criatura pode estar vindo. Ele fica pensando que, mano, ele fica pensando assim, Said, você tem que acordar, isso é só um sonho. E quando ele olha, mano, na verdade não é um sonho. A criatura vai chegando mais perto e mais perto dele, até que ele pisa na cor e ele começa a olhar assim e vê que é um alçapão. E ele vê que ali dá uma fuga pra ele. O Said sempre pensar duas vezes, ele abre o alçapão, mas ele pensa em entrar naquele, né, naquele subsolo. Só que ele vê que a criatura tá chegando mais perto dele e gritando dessa vez. Ele pensa sem duas vezes e entra, né, no alçapão. Mas na verdade ele acaba escorregando e cai lá de baixo. O mangá corta mais uma vez para um flashback. Nós vemos o Said na casa dele, onde ele tá basicamente trabalhando. Só que sua obra foi basicamente cancelada. O chefe dele vai ficar dizendo que ele sente muito negócio lá. O Said fica meio que triste, né, por causa que sua obra foi cancelada, até que a Miki e o filho dele, o Ju, chegam. O Said manda um oi perguntando onde eles foram e a Miki fala que ele estava só fazendo compra. Aí, né, é uma coisa agradável, muito bonito de correr. Mas nós temos problemas pro Said, né, por causa que ele vê que a Miki fez bastante compra, e bastante compra mesmo que ela fez. O Said já pergunta, o que é isso tudo, Miki? A Miki fala que foi as cores que ela comprou. E nós vemos pela cara do Said que basicamente ele está passando por necessidade financeira. E tipo, a Miki pergunta assim, ei, você parece deprimido, aconteceu algo? Aí o Said tenta falar pra ela o que aconteceu do trabalho dele, caso que ele foi cancelado e eles podem estar falidos, basicamente. Só que aí o filho deles pega na mão dele, né, do dedo dele, e fala que se o papai dele tá bem. E o Said, ele segura o choro e fala que sim, ele está bem, não contando o que está acontecendo. O mangá corta, nós vemos que o Said sobreviveu à queda, que ele caiu lá de cima. Ele vai ficar tipo relutante, ele vai ficar com medo se a criatura veio atrás dele, até que ele olha pra cima e vê que lá tá fechado, ou seja, a criatura não veio. Ele já começa a agradecer a Deus por causa que sobreviveu à queda e a criatura não foi atrás dele, mas ele vê uma luz que tá no fim do corredor. E quando ele chega lá, ele vê que tem um corredor com várias portas. O Said começa a ficar se perguntando, falando que tipo, que lugar é esse? E quando ele vai andando, ele vê que tem vários e vários corpos. Enquanto ele anda, tem vários corpos mesmo, muito corpo em decomposição ou até mesmo em esquelético. Mas quando ele passa por uma porta, ele escuta uma voz falando sobre pobre coitado. E quando ele vira e vê quem que falou essa frase aí, ele vê que tem uma mulher que tá seminua e trancada numa cela. A mulher começa a ficar falando 8 pessoas. O Said começa a ficar se perguntando, 8 pessoas, do que ela tá falando? O Said começa a ficar falando, esqueça, e pergunta pra ela como é que ele sai daquele local onde ele tá. Pergunta se ela foi capturada por aquele monstro. A mulher começa a ignorar o Said, que ele falou o negócio lá, e ela fala que eles estão todos mortos, e fala que o Said, ele é o nono. E aí depois a mulher fala outra coisa. Ela pergunta como é que tá o garotinho. O Said vai ficar falando tipo, que garotinho? Ela fala, deixa pra lá, não importa mais. O Said bate, né, na porta e fala, cara, que não importa, só me diga como sair daqui. Ele começa a ficar gritando com ela. Ele começa a ficar perguntando se ela sabe de alguma coisa, se ela sabe como sair desse lugar, que ele promete que vai tirar ela daqui também. A mulher olha e chora e fala que tipo, logo eles estão mortos e você também vai estar morto. E nós vemos que a criatura aparece atrás do Said, pronto para dar o abate. Mas infelizmente eu acabo o vídeo por aqui. Bem, eu gostei muito desse mangá. Hideyouchi é um mangá muito awesome. Sério, é um mangá muito bom. Com esses 3 capítulos que eu li, cara, já me deu vontade tipo de querer ler mais. Pena que o vídeo está acabando. E sim, eu só leio esse mangá quando eu vou gravar vídeo. E bem, eu recomendo você ler a obra original, por causa que só ver eu narrando, só ouvir eu narrando, não é a mesma experiência do que ler o mangá. E só acha impecável. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, não deixa o like. Se inscreve no canal para ajudar o canal, por causa que eu preciso, que esse foi um vídeo bem demorado de fazer. E também assine o sininho para você não perder mais vídeos, que logo logo eu trago a parte 2 sobre esse mangá maravilhoso que eu acabei de ler. Então é isso, não tenho o que falar, então falou, até a próxima vez.